Olá, eu sou Hari Karan e a gente está começando mais um vídeo aqui no Yoga da Alma. Hoje vai ser bem legal porque a gente vai discutir sobre se o yoga é uma seita. É legal esse assunto porque muita gente vem falar comigo perguntando se o yoga é algum tipo de religião, né? Se os rituais que a gente faz ali do yoga, eles são dogmáticos. Então vamos bater um papo sobre isso. Particularmente, eu acho muito mais inteligente você encarar o yoga como uma ciência, pois toda a estrutura de técnicas que o yoga tem não está vinculada a nenhum sistema de crenças, nem mesmo a uma metodologia filosófica, mesmo que isso possa ser uma derivação do próprio yoga. Para a gente fazer uma comparação, é que nem aquela história de que Jesus ele nunca foi cristão, né? Ele nunca seguiu uma instituição religiosa. É a partir dele, do conhecimento, ou melhor, da sabedoria, né, das palavras, daquela vivência que esse mestre, né, Jesus, estava vivenciando, as pessoas foram absorvendo essa sabedoria, condensando em conhecimento, né, anotando, né, e ali surgiu a Bíblia. É a partir da conduta sábia de Jesus que foi gerando esses seguidores e que esses seguidores foram estabelecendo certos códigos de éticas a partir das palavras de sabedoria de um grande mestre, no caso aqui de Jesus. E dentro desses códigos de ética e de conduta, vai se criando um campo de moralidade, né? Ou seja, isso é certo e isso é errado. E por melhor que seja isso sempre vai ficar um pouco distorcido dependendo da perspectiva de cada um. Então com o yoga não é diferente. A gente vai ter aí o registro de vários e vários mestres, yogis, que vivenciaram um estado de sabedoria plena e a partir disso foi estabelecido códigos, éticas, processos a serem seguidos. Porém é importante a gente enfatizar que o yoga, em essência, ele vem de uma sabedoria infinita. E isso vai ser muito importante para você entender por que yoga não é uma seita. Essa sabedoria infinita, ela se manifesta na espiritualidade do próprio indivíduo. E é nesse momento que se confunde, porque a partir do momento que se manifesta em palavras, essas palavras, ou seja, que vão ser colocadas em livros ou aqui em vídeo, tanto faz, né? É um registro dessa manifestação do infinito. Esse registro, ele fica suscetível à distorção na perspectiva daquelas pessoas que não estão muito aprofundadas a respeito da própria sabedoria, ou seja, a respeito delas mesmas. Então o que acontece na maioria das vezes, as pessoas estão identificadas com essas crenças que elas sustentam, inclusive de quem elas acham que elas são. A gente já falou isso aqui em outros vídeos no canal, mas é sempre importante reforçar que isso é o falso eu, ou o eu temporário, é uma máscara que a gente veste. Toda crença, ela vai ter um fim. Agora, essa espiritualidade individual, vivenciada a partir do estado infinito ou estado divino, isso não tem fim. E, portanto, é uma ciência em aberto. E, portanto, não pode ser controlada. Mesmo o registro não pode ser uma conclusão, porque é como se você quisesse, sei lá, colocar um avião dentro aqui da sala, né, que eu tenho uma sala de yoga aqui, eu quero colocar um avião aqui dentro, né, não dá, não encaixa. Então é isso que acontece.
As pessoas querem que o conhecimento delas se transforme em sabedoria. A sabedoria, ela pode se tornar um conhecimento, mas a partir desse momento essa sabedoria foi limitada. Na verdade, é apenas uma sombra dessa sabedoria, o conhecimento ali registrado. A sabedoria, ela acontece num estado vivo, que não pode ser conclusivo. Porque tudo aquilo que é conclusivo é o que está morto, é passado, é memória, já não existe mais. Então a gente tem muitas escolas de yoga que surgiram nesses ensinamentos milenares, que são eventos, que são narrativas desses mestres, que são contadas há várias e várias gerações, sabe? São registros tão antigos que não existia nem registro da escrita. Então, muito do yoga foi passado de boca a boca. O yoga tem aí, em registros escritos, tem aí mais ou menos 5.000 anos. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas alguns mestres vão dizer que o yoga, ele tem 10.000 anos, talvez até 15.000 anos de existência. Porque ele era compartilhado apenas, né, nas rodas de conversa que se fazia naquela época, né, em volta da fogueira. E ali se passava, né, a experiência desse estado de sabedoria, né, e isso era transformado em conhecimento. Aquele conhecimento, ele era usado como uma prática para que aqueles que ainda não tinham essa sabedoria plena fossem abrindo espaço para que ela pudesse acontecer. Os primeiros registros do yoga, que são os Upanishads, são os documentos que mostram esse despertar e, ao mesmo tempo, essa ânsia humana de querer controlar essa sabedoria. Mas isso não determina o yoga. O yoga, ele não cabe nessas palavras, nesses registros, né? Porque o yoga está vinculado intrinsecamente com o infinito, com a sabedoria infinita, para além das palavras. Assim como todas as instituições religiosas, com seus livros, né, de ensinamento, não determinam a espiritualidade. Portanto, quando me pergunto se o yoga é uma seita, eu brinco dizendo que é uma receita. É uma receita de vida. É como uma receita de bolo, né, onde você tem passo a passo, você dentro do yoga tem técnicas, mantras, pranayamas, asanas, né, todo esse conjunto de técnicas que te direcionam para um estado de liberação, né? Ou seja, se desconstrói essa máscara ilusória que a gente fica carregando e revela aquilo que a gente realmente é. Vai revelar esse estado de sabedoria. Porque esse estado de sabedoria, ele não é algo exclusivo de alguma coisa, de alguém. Todo mundo tem acesso. Mas por que poucas pessoas acessam? Porque poucas pessoas estão dispostas a aceitar isso, a vivenciar isso. A maioria das pessoas não estão dispostas a isso porque elas estão muito entretidas com o ego. O ego ocupa muito da vida da pessoa. A pessoa está muito identificada com as máscaras e para ela não é interessante, por mais absurdo que isso pareça, ir em direção à própria sabedoria. E essa receita de vida que o yoga traz faz despertar uma inteligência muito importante do ser humano, que é a intuição. A intuição é a nossa inteligência mais refinada, que vai enxergar a realidade de forma clara e direta. A intuição é a instância do ser humano que não tem dúvidas. Não por uma crença cega, mas porque vivencia, experimenta, né, esse estado de sabedoria. Então é aí que muita gente se confunde, porque as pessoas ficam tentando identificar se ela está pensando algo ou se ela está intuindo. Então é o seguinte, a intuição não tem dúvidas. Ela não gera dúvidas, nem agora e nem depois.
que é diferente da nossa outra inteligência, que é a nossa inteligência intelectual. O intelecto ele vai utilizar dessa estrutura de pensamento, das nossas memórias, da nossa imaginação, da nossa capacidade de calcular, de planejar. Então isso é intelecto, ele é maravilhoso. Porém o intelecto ele não tem a capacidade de enxergar a realidade. Porque o intelecto ele só tem essa função de aprofundar, de questionar, né? Então, o nosso intelecto, ele não tem poder de guiar. É nesse momento que as pessoas se perdem, porque elas ficam muito identificadas a esse processo de pensamento que gera crenças, né? Que gera uma base ilusória, tá? E tudo bem, quando eu falo base ilusória, não significa que é algo a ser demonizado. É apenas uma estrutura da nossa mente, a gente está utilizando isso o tempo todo. O nosso intelecto é importante essas bases intelectuais. Claro, a gente utiliza isso. Agora, o intelecto ele não pode servir de base para você avançar, para você determinar o teu destino. Porque a partir da mente você não consegue saber o que vai acontecer amanhã. Se você não tem essa clareza do que vai acontecer amanhã, e por mais que você se planeje tudo, você não tem como garantir o que vai acontecer amanhã. Se você fica agarrado a esse processo intelectual, apenas dos pensamentos, das crenças, você fica também vinculado a um sentimento de medo. Tá? Isso às vezes mais ou menos vai depender de cada um. Mas você fica atrelado ao sentimento de medo, porque você não sabe o que vai acontecer, você tem dúvidas. Tá? Quando você tem uma relação com o teu processo intuitivo, você ignora essas dúvidas, sabe? E você se desconecta desse campo de medo e fica num campo amoroso. Porque independente do que acontecer, você sabe que é uma sincronicidade divina. É um processo do próprio universo acontecendo. Então, você começa a ter mais clareza porque você está mais conectado com o agora. Então, toda a estrutura do yoga, todos os rituais de exercícios, de práticas, é para que você tenha essa confiança com base na tua amorosidade, nesse processo intuitivo, que precisa ser claro, tranquilo, né? Não pode estar vinculado a um processo de ansiedade, né? De medo, de raiva, porque daí distorce completamente, né? Aquilo que realmente é. Então toda a ciência ela é baseada na intuição. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Albert Einstein, que todo mundo conhece como um grande físico, né? Um cara muito com uma raiz muito forte na ciência moderna. E o que Einstein fazia? Ele era uma pessoa super criativa, super intuitiva. Ele era uma pessoa criativa inserido nesse ambiente de lógica, né, de cálculos. Porém, ele tinha essa habilidade de transitar, né, da mente intelectual para a mente intuitiva. Geralmente, pelo que se conta na história, ele fazia um grande esforço através dos cálculos, né, da habilidade que ele tinha, né, de fazer cálculos. E quando ele chegava no limiar, ele parava ali, ele ia para a casa dele, ele preparava uma banheira, entrava e relaxava e ele ficava ali por um tempo. Então o pessoal não... Ele podia chegar quem fosse na casa dele, ele não estava nem aí, era o momento dele de relaxar na banheira. Esse processo de relaxamento era um processo que ele encontrou para desarmar, né, essa propensão que a gente tem de se agarrar nas crenças, nos pensamentos.
Então ele poderia muito bem ficar agarrado àquelas ideias que ele teve, que ele colocou na folha, nos cálculos, porém quando ele ia para a banheira, ele relaxava, ele soltava isso. E isso abria o campo dele para novas oportunidades. Então ele tinha os insights ali e ele, no outro dia ele sabia o que ele precisava fazer para avançar nos estudos. Então ele criou esse processo de forma intuitiva, ou seja, foi a forma que ele encontrou. Então o yoga, ele nada mais é do que uma tecnologia, né, científica para aguçar esse teu processo intuitivo e você enxergar a realidade, enxergar quem você é. Enxergar a manifestação sem a distorção que a mente intelectual acaba fazendo por conta de a gente acreditar que essa mente intelectual tem a capacidade de gerar novas oportunidades. E ela não tem. Ela só pode executar. É como um processador, é como um computador que só sabe processar. Quando você lança dados ali, ele processa, como qualquer inteligência artificial está fazendo hoje em dia. Por mais maravilhosa que seja a inteligência artificial, ela precisa que tenha dados sendo inseridos ali. Ela não tem intuição por conta própria. Tá? Ela pode até fazer combinações muito interessantes, que muita gente vai achar que é um processo criativo, mas é só uma combinatividade, podemos colocar assim. Criatividade só vem desse estado de conexão com o infinito. Tá? E só o ser humano tem isso, por isso que nenhuma inteligência artificial vai desenvolver um processo intuitivo, pelo menos não tão cedo. Talvez lá para frente isso até possa acontecer. Mas não porque ela vai estar desperta num estado de consciência, apenas porque esse processamento vai ser mais refinado. Porque essa inteligência intuitiva nada mais é também do que um processamento. Só que ocorre sem você ficar enredado aos pensamentos, tá? Sem você ficar enroscado nos teus próprios pensamentos. Então o yoga, ele não está baseado em crenças, nenhum tipo de seita, porque a própria estrutura do yoga ajuda a desconstruir esse tipo de distorção, né? Esse tipo de comodismo, eu posso dizer assim. O ser humano ele fica muito mal acostumado quando ele cria essas bases de crenças, porque daí ele cria uma zona de conforto e daí ele não quer mais entrar nesse processo criativo, legítimo. Ele quer que as coisas façam por ele. E isso é o grande problema, porque o ser humano ele é uma estrutura magnífica para gerar novas oportunidades e não para ficar executando as oportunidades que os outros fazem ou que a máquina faz, que nem aqui acontece no YouTube pelo algoritmo. Você quer ficar sempre refém do algoritmo ou você quer ter a liberdade, né, de escolher o conteúdo que você quer consumir? Para você consumir conteúdo que não esteja vinculado com o teu algoritmo, você precisa ser uma pessoa muito criativa para procurar os assuntos necessários, né, para você continuar avançando. Então o yoga, você pode, aí na internet tem muita prática de yoga, mas muita mesmo. E você pode assistir e fazer todas essas práticas. Se você não tiver um compromisso com a tua alma, de nada adianta, né? Porque você começa a entender que o teu processo de consciência acontece aqui e agora. O yoga em si, ele não está pautado para criar sistemas de crenças para que você possa seguir. Esses sistemas é criado pelo próprio ser humano. Um dos primeiros passos e mais importantes que você precisa entender dentro do yoga é você seguir um professor que saiba o que está fazendo. E não apenas, com todo respeito, né, a vários instrutores que só estão jogando prática para você fazer.
tá? Porque, volto a repetir, prática de yoga está cheia na internet. E não é isso que vai resolver. O que vai resolver é a pessoa começar a compreender a profundidade que o yoga traz. E essa profundidade do yoga não está vinculado a nenhuma instituição, a nenhum sistema de crenças. Estou reforçando isso para que você entenda. O yoga acontece nesse mergulho que você faz para dentro de si, na tua alma, nesse exato momento. Se você está aí de mente aberta, escutando o que eu estou falando, isso aqui já é yoga. Porque há essa conexão, há esse aprofundamento nisso que eu estou direcionando aqui agora. Em tudo isso que eu falei nesse vídeo, já tem uma guiança do yoga. Não por minha causa, mas porque o yoga está acontecendo aqui agora. Porque eu dou esse espaço para o yoga. Eu dou esse espaço para minha alma se manifestar. Se eu não faço isso, não existe yoga. Sabe? Por melhor que eu saiba fazer as técnicas, por melhor que eu saiba fazer um asana, um pranayama, mas eu preciso desconstruir os padrões mentais para que essa experiência realmente aconteça, tá? Então, o yoga ele acontece no indivíduo e não em nenhuma instituição. As instituições elas servem como um guia ali no começo, né? Você vai para um estúdio de yoga, você vai fazer prática de yoga que tem no YouTube, tá tudo certo, é maravilha. Mas você tem que sair dessa ideia de seita, porque senão você vai acabar entrando numa seita, porque tem muitas aí no yoga, mas são derivações distorcidas da própria essência do yoga, tá? Então, reflita sobre isso, se você não está numa seita e praticando yoga de forma muito superficial, ou se você está começando a entender que o yoga acontece dentro de você e que a prática que você faz, que a gente chama de sadhana, que é a tua prática espiritual, é essa prática que vai gerar essa conexão profunda e não as técnicas em si. Esse comprometimento contigo, e a prática está ali para auxiliar, mas é esse comprometimento contigo mesmo que vai gerar essa imersão, essa experiência diante do infinito, tá? E isso pode demorar um pouco. Você precisa de resiliência, você precisa de paciência, mas não pode perder o foco nisso, sabe? Não pode desistir, porque o ego ele vai fazer de tudo para que você desista e continue naquela zona de conforto, onde já foi estabelecido processos de crença, e ali é bem mais confortável. Só que ali você não avança, entende? Então, o yoga ele quer que você sempre avance em direção à verdade mais profunda que já está aí dentro de você, tá? Então é isso, essa é a mensagem de hoje. Gratidão, até a próxima.